Nós sempre lemos Salmos, mas hoje nós vamos ler uma outra escritura que se encontra em livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, verso 36 a 38. 1 Reis, capítulo 18, verso 36 até o verso número 38. Falando sobre o Elias e os profetas de Baal, e como que Deus sempre ouve a oração do justo. Amém? Por isso um pequenino tema nesta noite será: Deus responde. De alguma forma Ele responde, viu? Fica tranquilo, Deus responde. Então veja aqui, irmãos, 1 Reis, capítulo 18, verso 36 até o 38, diz assim: Sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas as coisas. Vê? Que maravilha, né? Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás, tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, aleluias, né? E consumiu o holocausto e a lenha e a pedra e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, né? Que profeta Elias, quando os profetas de Baal clamaram, e assentai-vos, irmãos, uns minutinhos. Quando os profetas de Baal clamaram, então ficaram até meio-dia e fizeram aquelas coisas todas. Por certo, teve muito Pentecostes entre eles, muitas manifestações de língua e tudo mais, mas depois chegou a vez do profeta de Deus. Amém? Irmãos, nunca fique agitado e perturbado, que nós temos a nossa vez de oração. Amém? Tudo tem o teu tempo certo, teu tempo oportuno, e então eles clamaram primeiro, depois Elias falou: então agora é a hora de eu clamar. Colocou as pedras ali, abriu uma vala, um rego em volta, pôs água, e ele estava orando, pedindo a confirmação do Senhor, e Deus veio e lambeu pedra com holocausto, lambeu água, com tudo. Amém? Deus, Ele sempre responde. Deus nunca ficou sem responder nenhuma oração. De qualquer forma, Ele responde. Talvez Ele não responda da maneira que nós queremos, né? Às vezes queremos que Deus desse algo tremendo, assim, que nós entendamos que é Ele, e que às vezes aquilo tem que nos transportar em algum elevo espiritual, alguma coisa, quando às vezes Deus faz totalmente diferente. Amém? Nós sabemos que o profeta de Deus Daniel também esteve ali no rio de Equel, atravessou o rio de Equel, ficou orando 21 dias no espírito de adoração e oração. Mas saiba disso, 21 dias, mas a Bíblia diz, em Daniel capítulo 9, a partir do verso 23, que no princípio das tuas súplicas saiu a ordem a ouvir. Amém? No princípio. Às vezes parece tardia, você começa a orar hoje e parece que a coisa não vem e Deus parece estar dormindo. Não está, não. Deus tem a hora certa, né? Às vezes nós não estamos prontos para aceitar o que Ele está dando. E precisa de um tempo para a oração. Mas graças a Deus que Deus respondeu a oração de Elias, Deus respondeu a oração de Daniel, Deus respondeu a oração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus sempre responde todas as orações. Mas saiba disso, você deve saber que crer nisso que Deus responde, né? Se você não puder crer que Deus responde, fica difícil. Agora o profeta diz assim: agora Deus os chamou, você tem que vir. Veja então, entre diretamente, não espere mais, tome isto esta noite. Hoje é para você tomar isso. Não adiantava nada, quantos 400 profetas ali, 450, e oraram a noite inteira, o dia de manhã até ao meio-dia, e estava só o homem de Deus ali, né? Mas o Espírito Santo estava ali. Falava: hoje eu não vou orar, não vou deixar para amanhã. Não, mas o momento era para agora. E se você veio no culto hoje, o momento é hoje. Você que está ouvindo hoje, irmãos, saia curado, saia libertado em nome de Jesus. Creia em Deus. Então, tome isso esta noite. Amém? Então, esteja alerta, fique ouvindo, fique observando. Quando Ele falar, responda. Aleluias. Deus fala através da palavra. Vou responder: eis-me aqui, Senhor.
Envia-me a mim para que eu seja curado. Envia-me a mim que eu seja convertido. Envia-me a mim que eu seja melhor cristão. Envia-me a mim que eu seja melhor esposo, que eu seja melhor esposa, melhor filho, melhor pai, melhor avô. Envia-me a mim, amém? É isso que Deus está querendo falar conosco, né? Então fiquemos alerta. Esses homens não responderam ao chamado, assim que veja que esse não pôde receber a ajuda. Isto é entre Deus e os homens. Nós precisamos responder à chamada de Deus. Tudo que Deus exige de nós é notório, categórico, que nós devemos obedecer a Deus. Não adianta nós exigirmos de Deus quando nós não temos diálogo, nós entregamos nossas vidas nas mãos dele. Nós não queremos. Mas esteja certo de Deus e ele cuidará de você. Amém? Esteja. Agora, olha, pois os filisteus guerreiam contra mim, e Deus, você tem desviado de mim, não responde. Certas vezes Deus permite as coisas acontecerem, meus irmãos. Quando você fica lá no fundo do poço, na negrura das trevas, veja mais negro do que as paredes enferrujadas do inferno, o profeta diz. Mas às vezes aí é que você levanta um altar de oração, seja na boca, no ventre da baleia, amém? Seja onde for, você pode fazer um altar de oração e Deus vai responder a sua oração. Então, quando o homem está em angústia, Deus permite que o homem e a mulher fiquem em angústia para lembrar que existe um Deus. Não só aquele que te deu bênção, te deu dádiva para você, te deu carro, te deu comida, te deu saúde, mas ele precisa ser adorado, e ele quer mais e mais que nós respondamos ao chamado dele, amém? Então veja que, pois os filisteus guerreiam contra mim, às vezes você não está conseguindo vencer nada, às vezes nem você mesmo você vence. Quando o profeta diz que o maior inimigo que nós temos que enfrentar somos nós mesmos, cada um de nós, porque aquilo que nós às vezes queremos fazer, nós não fazemos, e aquilo que nós não queremos fazer, fazemos. Quer dizer, nós não conseguimos nos policiar nós mesmos, mas aí você tem que entrar em angústia e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, amém? E Deus vem e nos socorre, irmãos, aleluias, né? Deus é maravilhoso. Por isso, nunca pense que Deus não é mais Deus, Ele responde, amém? Poderia cantar o hino aqui agora, mas não vou cantar. Deus responde às nossas orações. Aleluia. Seja através de uma enfermidade, Ele responde, sabia? Senhor, eu preciso mais de Ti, eu quero assim, assim, assado, Senhor, me ajuda. Aí Deus sabe, eu vou dar uma tribulação para ele, em resposta da oração que ele está pedindo, porque através da tribulação ele vai chorar, ele vai jejuar, ele vai buscar o Senhor. Amém? E Deus sabe, irmãos, justamente como tratar. E felizes somos nós quando Deus trata conosco assim. Infelizes somos nós quando nós achamos que Deus só quer nos nanar pelo braço só, né? Meu filhinho, não. Deus corrige os seus filhos também. Nós temos que sempre crer que a Escritura cumpre das duas maneiras. Amém? Sempre Deus nos afaga, vem, toma nos braços quando você não pode andar, mas tem hora que o profeta diz que ele nos dá umas palmadas do Evangelho também. Amém? E nós não temos que ficar só de um lado, defendendo um lado, defendendo. É toda a palavra de Deus. Então o filho, a filha de Deus, ama a Deus, ele quer falar com Deus, ele quer chorar aos pés dele. Em vez de ficar chorando no pé de esposa, no pé de filho, no pé de patrão para aumentar salário, e chorando ficar desesperado, vamos esperar aos pés de Cristo. Coloque isso na presença de Deus primeiro. Amém? Todas as demais coisas vai ser acrescentada, irmãos. Amém. Seja dinheiro, seja o que for, o veículo que você precisa, uma casa para morar que você não tem. Deus pode conceder isso para o seu povo. Deus não é miserável e Deus não deve nada a ninguém. Nós temos que crer no nosso Deus, porque Ele responde. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Ele sempre responde, está bem pertinho para nos ajudar. Às vezes nós ficamos muito em cima das coisas que não é de Deus e queremos que Deus nos ajude, mas Deus não gosta de violar as coisas. Deus, Ele é obediente, que você chama, Ele vem. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele vem. Mas oxalá que nós precisamos de Deus todos os dias. Não é só na hora da doença, não é só na hora dos problemas que vêm, todos os momentos. Amém? Vamos fazer como um dos 10 leprosos que voltou e falou: Senhor, eu venho te agradecer. Amém?
Enquanto muitos estão na pior, de repente fica bem, nem lembra mais que tem amigo, nem lembra mais de igreja, não lembra mais de mais nada, não quer saber de nada. Deus não quer gente assim. Se a pessoa, um amigo que você ajuda, faz tanto, o dia que você precisa dele, ele foge de você. Ele sabe que você precisa dele, aí ele foge de você. Não vou passar na rua dele não, porque ele vai me pedir isso. Não vou passar que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas um amigo de verdade, mesmo que às vezes você nem precise, ele está pronto para te ajudar naquilo que for necessário. Quem ama faz isso. E Deus amou-nos de tal maneira que fez isso por nós. Amém? Desceu dos baluartes da glória e veio, tomou o corpo prestado. Que bênção, irmãos. Veio, cresceu, nasceu, cresceu, caminhou e morreu por mim e por você, que não éramos merecedores, mas pela graça dele hoje estamos de pé. Então vamos olhar com misericórdia, vamos sempre entregar nossas vidas nas mãos de Deus e saber que ele responde, de qualquer forma ele responde. Amém? Que tema maravilhoso, né? Deus responde. Não tem nada que não responde.